Capítulo 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por causa da festa no mês de Etaim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram aos sacerdotes, pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estavam em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas. Depois que saíram do Egito, quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu todo o templo do Senhor. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que por sua própria boca havia prometido ao meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei de Israel o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor. O Deus que fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao meu nome, do Senhor, Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual
estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados, quando os tirou do Egito. Depois, Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração anda segundo a tua vontade, cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometestes e com tua mão a cumpristes, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizestes a teu servo Davi, meu pai, quando dissestes: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, o Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habita na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. O Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual dissestes que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver teu povo pecado contra ti, e se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do teu pecado, por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que destes por herança ao teu povo. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante, por causa do teu nome, pois ouvirão cerca do teu grande nome, acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier a orar, voltado para este templo. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos recebam o perdão do Senhor. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu enviares, e orar ao Senhor, voltado para a cidade que escolhestes e para o templo que construí, em honra ao teu nome, ouve dos céus quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficarás tu irado com eles e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra, distante ou próximo. Se eles caírem em si na terra,
para a qual tiverem sido deportados e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. Ouve e perdoa os teus servos. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu povo. E do teu servo, para que Israel, teu povo, que ouça sempre que clamarem a ti, pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como declarastes por meio do teu servo Moisés. Quando tu, ó soberano Senhor, tirastes os nossos antepassados do Egito, quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu, pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprir aquilo que havia prometido de todas as boas terras que o fez. Moisés, que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe, nem nos abandone, e faça com que de coração nos voltemos para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças. Deus aos nossos antepassados. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Mas vocês tenham coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. E foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda de Lebo Ramate até o ribeiro do Egito, celebraram-na diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos, de coração alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel e todo o povo. 1 Reis 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhes apareceu pela 2ª vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: Ouve a oração e a súplica que você fez diante de mim. Ouvindo tudo isto, consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que lhes ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos, e adorarem outros deuses, eu rasgarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe de mim.
longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E, embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Depois de 20 anos, durante os quais construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro de que ele precisou. Mas, quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou e a chamou terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, o seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Razor, Mígido e Zerzer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer. Incendiou a cidade e matou os seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento a sua filha, mulher de Salomão. Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon Baixa, Balat, Tandimon, no deserto dessa região, bem como todas as cidades, armazéns e as cidades onde ficam os seus carros de guerra, os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas. E nesse trabalho continuam. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros também eram israelitas, os principais oficiais encarregados das construções de Salomão. 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio de Salomão havia construído para ela foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifício de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. E Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Eliate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Hirão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir, e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Primeira Reis 10. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão. Tinha alcançado graças ao nome do Senhor.
e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhes foi tão difícil. Salomão respondeu todas, nenhuma foi difícil para ele pudesse responder, vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor. A visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão que carregavam ouro de Ofir também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços como um leão. Junto a cada braço havia 12 leões. Nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão
era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Salomão juntou carros e cavalos, possuiu 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades, e a outra perto dele em Jerusalém. O rei retornou e tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Safela. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam e importavam do Egito. Um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente e utensílios: prata e ouro, mantos, armas, especiarias e cavalos. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdote dentre o povo. Apesar de não serem levitas, instituiu uma festa do 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdote nos seus altares idólatras no 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu. Ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Reis 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor: o altar, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade
dos seus bens. Eu não iria com você, nem comeria nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhes contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. Depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhes perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta, como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo, e o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não a obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde eu lhe falei para não comer nem beber. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. E no caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver. E exportava aos arameus do Egito da Calícia, importavam do Egito um carro por 7,2 kg de ouro, dos hititas e dos arameus. 1 Reis 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova.
não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Deus de Israel que lhes havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança, aos meus decretos, assim farei contigo. Tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário edomita, Hadad, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Hadad, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinha servido seu pai. Partiram de Midian e foram para lá. Reuniram alguns homens e foram ao Egito, até o faraó, o rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadad e lhes forneceu alimento. O faraó escolheu Ben-Hadad ao ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhes um filho chamado Genubate, que fora criada por Táfnis no palácio real. Ali Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadad soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadad disse ao faraó: deixa-me voltar para minha terra. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadad, mas deixa-me ir. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliade, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zoba, quando reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco e se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadad. Assim Rezon governou Síria e foi hostil a Israel. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um eframita de Zereda.
e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei Salomão. Tinha construído o Milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-se de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi, e a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Campos, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. O que eu reprovo: eles me desobedeceram os meus decretos e as minhas ordens, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi, que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Eles não obedeceram como Davi, meu servo. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sinaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão, pois ficara sabendo o que Deus revelara a Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Casou-se com seus antepassados e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. 1 Reis 12. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar um rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso mandaram chamá-lo. Então ele e toda a assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós lhe serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que
haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhes tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Diz: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu os tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do Silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quando, porém, os israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim e o restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu quem fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel.
Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi, e este povo subirá a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor novamente, e dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O profeta disse aos seus filhos: selem um jumento para mim. E eles o fizeram, e ele foi ao encontro do cadáver, caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo, e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra.